Queridos e queridas alunos e alunas, sejam bem-vindos à terceira aula do curso Liderança que Transforma. Eu sou Fabiano Medeiros, produtor e tutor do curso. Sejam todos bem-vindos. Vamos relembrar o que aprendemos na aula 2. Lá nós aprendemos que os seres humanos nascem com pelo menos 7 tipos de inteligências, segundo o PhD Daniel Goleman, respeitado psicólogo norte-americano, sendo elas a racional, sistêmica, comunicativa, receptiva, musical, sinestésica e emocional. É muita coisa, não, para a gente ter em termos de inteligência. Por que o ser humano é tão inteligente e muitas vezes comete erros terríveis? Aí a gente tem que ir lá no Freud, lá nos instintos primitivos. Porque Deus dá tudo isso de bom gratuitamente, tá, gente? Sem cobrar nada. Isto é, eu não sei se ele cobra também, cobra. Tem um livre-arbítrio, né? Em que se divide a inteligência emocional? Ela se divide em intrapessoal, que é a capacidade do indivíduo se colocar no lugar dele próprio e se autoanalisar. Ele verifica se ele está tendo um comportamento inadequado e corrige. E a outra parte da inteligência emocional é a interpessoalidade, que é a capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro. Isso é muito comum, né? Principalmente dos vendedores, dos líderes, a entender o que o outro está pensando. Considerando que o cérebro é um músculo, podemos desenvolver as inteligências ao longo da vida, investindo no processo de aprendizagem, nos estudos, na cultura, na prática de reconhecer suas áreas de desenvolvimento. Muita gente que acha que não, mas a gente vai para a escola exatamente para desenvolver as inteligências. Qual a inteligência e o comportamento preponderante que faz um líder ter maior probabilidade de obter sucesso? A emocional, né, gente? Os líderes são ou devem desenvolver sua inteligência emocional e também o seu temperamento de influência, conforme a gente já falou inicialmente. O comportamento de conformidade é mais voltado para pessoas com aptidões técnicas. É verdade. Normalmente as pessoas com comportamento de conformidade, elas tendem a serem muito boas em atividades técnicas. Afinal, o que é liderar pessoas? É a capacidade de inspirar pessoas e motivá-las para a superação de desafios e obstáculos, atingir metas, realizar e outras coisas mais boas. Na segunda parte da aula 2, nós aprendemos que o ser humano é uma energia muito parecida com o modelo senoidal, porque apresenta emoções positivas ou negativas que influenciam o seu desempenho ou suas atitudes. Podemos afirmar que as emoções como alegria, amor, prazer, são energias que impulsionam o estado emocional do indivíduo para um ambiente de positividade e as demais, como ódio, ira, tristeza, vergonha, medo, para um ambiente de negatividade. Por exemplo, o medo não gera criatividade e aí você pode perder oportunidades. Há forças ocultas na natureza que formam um ambiente espiritualizado que traz impactos para os indivíduos no trabalho e na vida pessoal. Podemos afirmar que as atitudes resultam do conjunto de emoções, comportamentos, estrutura psíquica, inteligências, espiritualidade. As atitudes são extremamente importantes porque elas advêm disso, né? Das emoções, dos comportamentos, da estrutura psíquica do cidadão, das inteligências e da espiritualidade. E agora vamos iniciar a nossa grande aula 3 do curso Liderança que Transforma, uma ponte para o crescimento profissional. E já vamos começar aqui com a deusa da matemática, a Lídia, que diz o seguinte: eu imagino que uma pessoa vivendo em equilíbrio nas áreas que já estudamos tende a ser motivada. Claro que atitudes positivas são importantes demais, mas a motivação pode vir de outros aspectos. Vamos estudar como ocorre a motivação humana. Ela também diz: eu sinto que com a minha mania de saber tudo na área de exatas, que ela é uma matemática, a deusa da matemática, Lídia, eu limito os meus subordinados e eles ficam tristes.
muitos gestores desconhecem ou podam, aí já somos nós pensando, né? Eu falando, muitos gestores desconhecem ou podam ser subordinados e isto é fonte de muita desmotivação. É impressionante. Principalmente as pessoas que têm uma grande capacidade de matemática, racionalidade, se isso não for bem gerenciado, elas podem criar medos, desmotivações, desinteresse e tudo mais. Então a Lídia está completamente correta. E agora o nosso grande professor Cuca vai falar aqui do DNA dos seres humanos e que eles desejam ser desafiados, ser respeitados, realizar, utilizar suas competências, fazer o que gostam, vocações a partir das inteligências, porque as vocações elas vêm a partir das inteligências. Fazer o melhor, participar, ter poder para agir, ser reconhecidos, ser recompensados, ser bem liderados. Então, o professor Cuca diz que nós, seres humanos, e eu concordo plenamente com ele, a gente gosta disso tudo. E é impressionante como, às vezes eu olho até nas próprias igrejas, né, como o cidadão lá na organização não se motiva a apresentar um trabalho de excelência e na igreja ele se apresenta como um outro cidadão, altamente motivado para contribuir e tal. Eu brinco até muito com um porteiro aqui do nosso condomínio, que ele é dessas pessoas que vai na igreja, ajuda, pinta, troca lâmpada. E aqui ele está lá, sentado, se não pedir, ele não faz nada. E aí é isso que a gente está vendo aqui com o professor Cuca. As pessoas querem isso, se você não estimula, elas evidentemente que ficam alheias. Vocês concordam com esse pensamento? Então, a motivação humana, por definição, é uma conduta humana determinada não só pelo ambiente que cerca os organismos, mas também pelas necessidades internas desses organismos. Está claro? É uma conduta humana determinada não só pelo ambiente que os cerca, mas também pelas necessidades internas desse organismo. Então a motivação vem de dentro para fora do indivíduo. Portanto, cada indivíduo ou grupo deve ser motivado de forma diferenciada. Aqui, por exemplo, o cara ficar jogando golfe ali é uma coisa muito interessante, né? Qual a motivação que a pessoa tem para fazer isso? Nós vamos estudar dois grandes estudiosos, dois grandes cientistas, estudaram muito esse assunto e até hoje são papas nas universidades, nos centros acadêmicos. Abraham Maslow, com a sua escala de necessidades, ele dizia o seguinte, que o ser humano ele se motiva primeiro a resolver os seus problemas fisiológicos, as suas necessidades fisiológicas, comer, por exemplo. Depois a sobrevivência, a segurança. Logo em seguida, a necessidade de ser amado, social e afetivo. E, num outro patamar, a necessidade de ser importante, a sua estima, para só depois contribuir com algo que vale a pena, que é a autorrealização. Eu acredito muito nisso que o Abraham Maslow estudou. Eu, no início da minha carreira, eu ficava olhando, né? Eu falava, pô, será que isso faz sentido? E logo em seguida vem um outro cientista, o Frederick Hegsby. Segundo ele, a motivação humana é baseada em fatores indistintamente. Então, não há uma escala. Ele necessita dessas características, desses inputs para se automotivar, para se motivar. Trabalho em si, responsabilidade, realização, autonomia, o empowerment, né? A delegação, o desenvolvimento, ele perceber que ele está se desenvolvendo, o progresso, o reconhecimento, a qualidade nas relações chefe-subordinado, pares e equipe. Aqui eu pessoalmente tenho momentos na minha carreira que a qualidade na minha relação com o meu chefe foi muito ruim, né? Porque ele era muito autoritário, tinha inclusive problemas de alcoolismo, e eu chegava em casa estourado, eu era muito jovem, cheio de vontade de vencer e tal, mas o cara me travava. Outro aspecto, o ser humano ele se motiva a partir da supervisão técnica, né?
Então, por isso é que é importante a gente, principalmente os novos, ele ser acompanhado. As políticas das companhias, políticas de benefício, políticas de treinamento, política de carreira. A cultura organizacional, que nós vamos estudar aqui também. A cultura é algo muito relevante no processo de motivação das pessoas. A segurança do trabalho tem que ser vista como um fator de motivação. Usar os equipamentos, as condições, frio, quente, as condições físicas, então, portanto, salários e benefícios. E aí é uma reflexão. Quando você perceber seus subordinados, ou amigos, ou filhos, ou irmãos, com estas atitudes, pode ter certeza que eles estão motivados. Querem ver? Paixão pelo trabalho em si. Tem aquelas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Se motivam 24 horas. Tem uma energia inesgotável para fazer melhor as coisas, a busca da excelência. Tem um rapaz que trabalha comigo aqui, o pintor, o mestre Gilberto, trabalha há uns 15 anos. É impressionante como ele está sempre motivado em fazer o melhor. São ávidos por explorar novas abordagens no trabalho. Estão sempre pensando fora da caixa, querem melhorar. Surgiu uma tecnologia, eles se interessam. Tem constante elevação no nível de desempenho. Gostam de monitorar os resultados. São otimistas, buscam atualização pessoal e profissional e são compromissados com a organização. Então, quando você perceber isso, principalmente dentro de uma empresa, pode ter certeza que a motivação está ali. Voltando aos dois cientistas anteriores, o Herzberg, ele fala muito que não há uma escala, porque muitas vezes você vai ver um cara altamente motivado e, por exemplo, às vezes não tem uma vida muito simples. E agora vamos fazer um exercício, né, gente? Pense na equipe que você lidera ou que você observa e relacione os 5 principais fatores que estimulam eles a se motivarem e se desmotivarem também. Olhem não precisa que vocês tenham subordinado. Se tiverem subordinado, melhor. Agora, se não tiver subordinado, pensem no cara do lado, na equipe do lado, na equipe que você conhece, no trabalho, na igreja, na escola, em algum lugar, tá bom? O importante é que a gente faça isso para que vocês armazenem definitivamente esses aprendizados que tivemos até aqui. E terminando, então, essa parte da aula 3, as conclusões que a gente é que se você vive em equilíbrio nas áreas como comportamento, emoções, inteligência, nós tendemos a ser uma pessoa motivada, muito embora existam outros fatores que influenciam a motivação humana. Aprendemos que as pessoas gostam de ser desafiadas, respeitadas, fazer acontecer, utilizar suas competências, fazer o melhor, participar, ter o poder para agir, ser reconhecidas e recompensadas e serem bem lideradas. E tudo isso mexe com o seu nível de motivação. Também que a conduta humana é determinada não só pelo ambiente que cerca os organismos, mas pelas necessidades internas desses organismos. Motivação vem de dentro para fora do indivíduo, portanto, cada indivíduo deve ser motivado de forma diferenciada. Mas lá na frente vamos estudar sobre liderança situacional, e aí tem muito a ver com isso. Segundo Maslow, em sua famosa escala das necessidades, a motivação é impulsionada pelas necessidades dos seres humanos, que começa com as questões fisiológicas e termina com a necessidade de contribuir. Segundo Herzberg, a motivação é baseada em fatores distintos, como autonomia, trabalho em si, responsabilidade, progresso, reconhecimento e recompensa. Pessoas motivadas são apaixonadas pelo trabalho, abordam novidades no trabalho, têm alto desempenho, gostam de obter resultados, são otimistas, se atualizam e apresentam comprometimento com a organização. E conseguem coisas inimagináveis, inclusive nas suas vidas pessoais também. Agora vamos estudar sobre as organizações, porque a gente já estudou muito sobre o ser humano, né, gente? Vamos falar a verdade, nessas 2 aulas e meia aí que a gente já teve, nós fizemos um tremendo mergulho nos seres humanos. E agora nós vamos estudar sobre as organizações, gente. O bom gestor precisa conhecer bem o ser humano
e também o funcionamento da sua organização. Eu estou adorando a deusa da matemática Lídia, porque ela está vindo num crescente incrível. E na vida real eu acompanhei a Lídia, não a deusa da matemática, porque foi na época da Grécia, né? Então não sou tão velho assim. Mas eu acompanhei a Lídia como profissional e eu era consultor interno e a Lídia era uma jovem matemática e líder de equipe. E tinha muitas complicações até que ela pediu ajuda. E nós fomos ajudar, eu era o consultor responsável pelo trabalho. A cada passo eu vi um grande crescimento dela. Então agora nós vamos estudar sobre as organizações. E muita gente boa pensa que vive sozinho no seu mundinho e esquece ser membro de uma organização, cuja definição encontra-se logo aí. A organização é como um circuito, gente. Olha aí, um circuito aí. Tudo interligado. Se uma parte do circuito para, a televisão para, o rádio para, a máquina para. O teclado, se sai uma letrinha, é uma dificuldade para você fazer uma carta. Então, a organização, segundo o professor Cook, o que eu sou totalmente favorável, é um sistema humano e complexo com características próprias, típicas da sua cultura e do clima organizacional. Nós vamos estudar aqui sobre cultura e sobre clima organizacional. Eu sou um tremendo apaixonado por esses assuntos. Até porque, na prática, eu liderei processos de clima organizacional durante anos seguidos, sempre com resultados excelentes. E todo mundo me procurava para querer saber o que a gente fazia. E eu dizia o seguinte: a gente não faz nada que não seja desenvolver as lideranças. As nossas lideranças acreditam em clima organizacional e são propagadores da cultura desta grande companhia. E as coisas foram um período de muita felicidade, tá, gente? Mas vamos estudar então o ciclo de evolução, o ciclo de vida de uma organização. Uma organização ela começa pioneira, é a fase inicial da organização, quando tudo é mais simples de ser controlado. É a startup, é o pequeno negócio que começa ali, muitas vezes como uma franquia, e depois vem a expansão. Ela cresce e expande suas atividades, aumentando o número de participantes. Como eu atuo muito com pequenas e médias, eu vejo isso a cada dia. E aí vem a questão da regulamentação. Ela é obrigada a estabelecer normas, rotinas, processos entre os diversos departamentos ou setores que vão surgindo. Processos, principalmente os processos críticos. Como é que funcionam os processos? Quando a gente cria um modelo de negócio, que é um outro curso que eu tenho, uma das coisas que a gente ensina é organizar os processos críticos do negócio. E aí está dentro dessa que é a regulamentação. Logo em seguida vem a burocratização. O que é a burocratização? Diferente da burocracia que a gente tanto repudia. A burocratização é o desenvolvimento das operações de sua dimensão com a regulamentação do comportamento organizacional dentro dos padrões rígidos e um sistema de regras e procedimentos para lidar com as contingências. É muito interessante isso, porque, por exemplo, eu presto serviço para uma empresa americana que anualmente ela faz o BCP. O que é o BCP? BCP é um procedimento, é um processo para verificar se a empresa está preparada a conviver com pandemias, com catástrofes. Primeira vez que eu tive contato com isso, há uns 20 anos atrás, eu falei, gente, mas os americanos inventam cada coisa que... Aí logo em seguida veio a crise do bug do milênio. Aí é que eu comecei a entender. E depois, com a Covid, essa empresa, inclusive, foi uma das primeiras a praticar o home office. Aí é que eu entendi perfeitamente a importância de um processo burocrático de BCP. Então, a burocratização é a definição de padrões rígidos e um sistema de regras que ajuda a empresa a se manter dentro dos trilhos. Tem nada a ver com aquelas coisas. E tem gente que faz confusão, né? Os departamentos, às vezes desavisados, não entendem isso e tornam os seus processos, muitas vezes, burocracias. Então, aí a organização cresce, se expande, cria seus processos, obtém resultados excelentes e se acomoda.
Aí vem o próximo item do ciclo de vida das organizações, que é a reflexibilidade. É o encontro com a capacidade inovadora perdida através da introdução de sistemas organizacionais flexíveis. Então, é não ajudar a ficar na zona de conforto. É muito legal isso. Às vezes, essa semana eu cheguei no cliente, ele mandou colocar um letreiro na frente, bonito, com chamativo, né, para o final do ano e tal. Então, são inovações, é a reflexibilidade, é a capacidade inovadora que não pode ser perdida. Toda organização é um negócio. Então, para a gente dar continuidade a esse estudo, é importante que a gente compreenda isso, né, que apesar da gente linkar negócio à empresa, toda organização é um negócio, seja do primeiro, do segundo ou do terceiro setor. E o negócio, então, é um conjunto de pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades e entregar valor aos interessados, aos stakeholders, e com isso gerar retorno de investimento às partes interessadas, aos stakeholders, abrangendo os mais variados tipos de organização com ou sem fins lucrativos, inclusive as governamentais. Os stakeholders são os acionistas, os diretores, os executivos, os funcionários, a comunidade, o governo, os fornecedores, todos aqueles que têm interesse na organização. E como a gente falou no slide anterior, quando a gente começou a falar de organização e tal, infelizmente existem pessoas que se desintegram dentro de uma organização e pouco contribuem. São as famosas unidades satélites que se perdem. É muito importante que todos estejam alinhados para o bem do negócio, da organização. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os três tipos de negócio, né, do primeiro, do segundo e do terceiro setor. É impressionante como mesmo o terceiro setor não tendo objetivos de lucratividade, como por exemplo a empresa eclesiástica, que nós ajudamos no processo de organização, com atuação no mundo inteiro, ela tem fins, né, de retorno, né? Por exemplo, no caso da empresa eclesiástica, é a questão da evangelização dos povos. Mas é claro que o meu foco é muito em cima das empresas do primeiro setor, embora eu também já tenha tido até experiência trabalhando com empresas do setor governamental, como por exemplo o BNDES e a Petrobras, onde nós atuamos em parceria com a Fundação Dom Cabral. Vamos agora estudar um pouco sobre um assunto que é de grande relevância para as organizações, que é a qualidade e a excelência. Todo mundo sabe que a qualidade basicamente é um default hoje no mundo inteiro, embora aqui no Brasil a gente tenha muitos problemas de qualidade, mesmo das empresas estrangeiras, que têm uma cultura em seus países de origem muito forte com relação à qualidade. A qualidade, evidentemente que ela já existe desde os primórdios, né? Na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, já se falava muito de qualidade, mas a partir da Segunda Guerra Mundial foi uma grande transformação com a chegada da qualidade nas empresas privadas. Só para não esquecer, por exemplo, na Grécia Antiga, como era visto a questão da qualidade e da excelência. A qualidade era o melhor a ser feito em todos os campos de atuação. E a excelência, a superioridade de algo em relação aos semelhantes, moral e física. Tinha muito a ver com essa questão. Por exemplo, eu que tive contato com a escola pitagórica, né, que estudei um pouco da escola pitagórica, além da qualidade e da excelência, muito apregoadas nessa escola. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes na Grécia Antiga, um artesão fazia um jarro maravilhoso e quebrava. E alguém chegava e perguntava assim para ele, mas está tão bonito, por que você quebrou? Não, porque eu ainda não atingi a excelência, ou seja, a superioridade da superioridade. Portanto, a excelência é uma força motriz das organizações duradouras. Uma definição contemporânea da excelência e da qualidade, a gente pode definir aqui por esses itens. Primeiro, reconhecer quem são os clientes, identificar claramente os seus requerimentos,
oferecer serviços ou produtos que atendam suas necessidades, manter relacionamento de confiança e respeito com os clientes, prezar pela qualidade dos seus serviços ou produtos, evitar os custos de refazer e fazer acontecer. Há muitas excelentes experiências de qualidade aqui no Brasil, por exemplo, a Tramontina, a WEG. A WEG é a maior fabricante de motores do mundo e é uma empresa extremamente brasileira, com padrões de qualidade e de excelência elevadíssimos. E existem muitas outras. Mas a gente sabe que no Brasil os problemas educacionais são muito intensos e isso afeta diretamente a obtenção da qualidade. O Brasil é um dos países com maior número, maior nível de refazer produtos em função dessa deficiência que existe. Todo mundo sabe que o Japão, o Japão foi, na Segunda Guerra Mundial, foi basicamente destruído e se reergueu e se tornou uma potência reconhecida em nível mundial, utilizando os conceitos da qualidade, sobretudo os conceitos levados pelo americano, por incrível que pareça. O americano Edward Deming, pai da qualidade, foi quem se encarregou de levar esses conceitos todos de qualidade para o Japão, que evidentemente, com uma cultura milenar, se adaptou muito facilmente e ganhou velocidade e depois foi espalhando isso para outros países da Ásia, como a Coreia do Sul e a própria China. A China hoje houve uma grande evolução na China em termos de qualidade. Até uns 20, 30 anos atrás, os produtos chineses não eram de boa qualidade, mas eles abraçaram esses conceitos todos e se tornaram muito competitivos. A excelência, a qualidade é a força motriz das organizações duradouras. Aliás, falando das organizações duradouras, eu queria que vocês depois visitassem lá o material do nosso, que a gente disponibiliza, o material de acesso público do nosso curso. E um dos trabalhos que eu disponibilizo para vocês é um que eu fiz com base no livro Feitas para Durar. As empresas duradouras, como por exemplo a IBM, a HP, a Prudential, 150 anos, e as empresas que desapareceram, tipo a Texas Instruments, a Panam, grandes empresas que ao longo do tempo desapareceram muito em função de problemas de estratégias, mas também da qualidade. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é um estudo desenvolvido por um professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Rocha, com quem eu tive a honra de assistir umas 50 vezes a aula dele, grande especialista em processos, tanto é que eu me tornei um especializado em processos também, processos críticos. E o professor Paulo, ele criou esse estudo das organizações chamado sincronismo organizacional. E ele diz que uma organização de sucesso precisa manter-se sincronizada entre as estratégias, processos, pessoas e tecnologias. E que o gestor contribui para o sincronismo dessas dimensões. O gestor líder contribui muito para o sincronismo entre estas dimensões, porque elas fazem parte da excelência. Ou seja, uma empresa, para obter o mais alto nível de excelência, ela precisa ter o sincronismo organizacional. Então, essa integração entre estratégias, processos, pessoas e tecnologias, basicamente se tornou uma febre entre as empresas mais desenvolvidas. E a questão, por exemplo, dos processos, nós temos um curso, inclusive, que fala sobre processos, que é baseado no BPM, Business Process Management, que é de grande relevância dentro de uma organização. Há estudos maravilhosos mostrando que os processos são de fundamental importância para o sucesso de qualquer organização. Acho que vocês compreenderam bem, a questão das estratégias. Não há uma definição hierárquica por onde começar, mas a gente sabe que o que está no topo da pirâmide são as estratégias. Depois os processos, organização dos processos críticos, o desenvolvimento das competências e aí do clima organizacional, com o alto engajamento das pessoas e a utilização de tecnologias.
fazem uma grande diferença na obtenção de resultados de qualidade, resultados importantes de alto valor. Meus amigos, agora vamos falar um pouco sobre valores organizacionais. Os valores, eles são como rochas que não se desmancham facilmente e conduzem a organização numa direção. É o conjunto de características de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de uma organização, que determina a forma como elas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Por exemplo, na Prudente, o símbolo dos valores é o arquipélago de Gibraltar. Pedra enorme e de grande durabilidade. E junto com os valores está a cultura organizacional. Os valores e a cultura são condutores da organização. Eu tive também a oportunidade de trabalhar com Paulo Vieira, o professor Paulo Vieira, um dos maiores estudiosos do assunto de cultura no Brasil, e ele dizia para mim: Fabiano, uma organização sem cultura não sobrevive. E ele dizia: os valores estão nas paredes, os valores estão enraizados nas pessoas, e é preciso que a organização trate muito bem desses valores e dessa cultura para que se mantenham firmemente em frente ao futuro. Então, a cultura é um conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, interações e relacionamentos sociais de cada organização. Ela representa a maneira tradicional e costumeira de pensar e fazer coisas que são compartilhadas por todos. É a energia social que impulsiona ou deixa de impulsionar um grupo. Coisa que me chamava muita atenção nas organizações que eu trabalhei, que tinha uma cultura muito forte e valores muito fortes, era que em qualquer lugar que você chegava, você encontrava as pessoas se comportando de uma forma muito parecida. Por exemplo, um valor, trabalho em equipe. Então, aonde você chegava, as pessoas tinham uma tendência ao trabalho em equipe. E agora eu queria compartilhar com vocês o conhecimento e os pensamentos de um cara assim que eu tenho uma grande admiração, que é o Charles Hand, pensador inglês e um dos maiores estudiosos sobre cultura no mundo. Charles Hand, nesse estudo que ele fez e que gerou o livro dele sobre o assunto cultura nas organizações, e que eu recomendo, por sinal, ele diz que as organizações elas são por diversos tipos de cultura, sendo que as 4 principais nós vamos estudar aqui. A cultura do poder central, que ele chamava de Zeus, deus grego, Zeus. Do poder da burocracia, cultura Apolo. O poder da descentralização, cultura Atenas. E a cultura do autogerenciamento, que ele chamava de cultura Dionísio, porque também tinha muito a ver com um ambiente meio bagunçado, vamos dizer assim, de muita criatividade, de muita... Então, o Charles Hand, ele dizia o seguinte: olha, cada empresa tem essas culturas, mas uma é predominante. Aí voltamos à questão do ter sempre uma que é predominante. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresa grande, muito grande, com a cultura Zeus. E tive a oportunidade de trabalhar numa outra organização com cultura Atenas. É claro que a cultura Atenas, que é o poder da descentralização, que você dá às pessoas o poder de se exercitarem no dia a dia, é a cultura que a gente nas universidades procura ensinar e nos cursos procura ensinar mais, levar os executivos para esse tipo de cultura, porque ela traz muitos benefícios para a organização e para os stakeholders. Agora, a gente também sabe que mesmo dentro de uma empresa com uma cultura muito forte de participação, há ilhas de culturas Zeus, Apolo, Dionísio. É claro que as startups de tecnologia, elas começaram com a cultura Dionísio, de muito soltas, mas à medida que elas foram expandindo, crescendo, como por exemplo a Google, né? A Google, ela basicamente não tinha regras, era criatividade. Mas com o tempo ela foi também desenvolvendo as suas regras, os seus pensamentos estratégicos e tal, e foi caminhando até na direção de ser uma empresa com cultura Atenas. Outras com cultura Zeus. Aliás, muita gente faz confusão entre cultura Zeus, poder central
e autoritarismo. Não quer dizer nada disso. O poder central, a Igreja Católica, por exemplo, é um poder central. Mas a forma como ela se organiza de poder central, mas gradativamente ela vai dando liberdade para as pontas. Mas, por exemplo, lá na minha terra, ninguém pode celebrar uma missa diferente de Roma. Essa é a diferença. Tem que seguir aquele ritual. Então eu recomendo que vocês dê uma estudada no nosso Charles Hand, porque é um material muito bom, muito rico de conhecimento. O curso ele tem como objetivo levar os gestores e líderes a atuarem numa cultura mais Atenas. Mas, evidentemente, que nós não podemos esquecer que existem todas as outras culturas, existem outras culturas também, que são menos apregoadas, são menos estudadas. A Lídia volta aqui dizendo, mestre, se estamos numa organização cuja cultura mais predominante é a centralizadora, isso pode contribuir para que os gestores sejam assim também, gerando desmotivação na equipe, certo? E aí o mestre Peter diz, não, é possível que numa cultura centralizadora as pessoas sejam motivadas, desde que isso seja bem trabalhado pelas lideranças. Até porque podem existir outros fatores de motivação, como já estudamos, além do ambiente cultural. O mestre Peter diz aqui também o seguinte, o bom gestor precisa ser um disseminador da excelência, da cultura e dos valores e ajudar no sincronismo organizacional no seu ambiente de trabalho. E todo o nosso trabalho e todos os nossos cursos, a gente tem como objetivo melhorar os gestores para que eles sejam disseminadores de uma cultura de excelência. Agora vamos fazer um exercício, tá, gente? Pense na sua organização e relacione qual é o tipo de cultura mais predominante e quais os valores mais seguidos. Faça o mesmo para a sua equipe. Se você não tem equipe, olhe para o lado, olhe para o outro lado, veja quem é que tem equipe e trabalhe a partir de alguma equipe. É importante que vocês façam esse exercício para sedimentar os conhecimentos que nós estamos passando aqui no nosso curso. Então aqui o professor Dureza diz que conta com a vontade e a participação e o empenho de todos vocês. Bom, meus amigos, concluindo aqui a nossa terceira aula, a grande aula, né, com diversos conhecimentos, a gente conclui o seguinte, o bom gestor precisa conhecer bem o ser humano e também o funcionamento da sua organização, sobretudo valores, cultura e excelência. A organização é um sistema humano e complexo com características próprias, típicas da sua cultura e do clima organizacional. As organizações têm ciclo de vida e, ao atingirem o ápice e não se renovarem, tendem a desaparecer. Esse ciclo é composto por etapas: pioneira, expansão, burocratização e reflexibilidade. Negócio é um conjunto de pessoas interagindo para executar um conjunto de atividades para entregar valor aos interessados, aos stakeholders. A excelência é a força motriz das organizações duradouras. Uma das formas de buscar a excelência é o sincronismo organizacional entre as estratégias, processos bem azeitados, pessoas competentes e tecnologias de ponta. Os valores são como rochas. É o conjunto de características de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou uma organização que determina a forma como elas se comportam e interagem com os outros indivíduos e com o meio ambiente. Por exemplo, o valor de defesa do meio ambiente, que muitas organizações já têm implementado. Isso é fantástico. A cultura é um conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições nos relacionamentos sociais e interações dentro de uma organização. E segundo Charles Hand, professor inglês de grande renome internacional, a cultura organizacional pode se apresentar com as seguintes características: Zeus, poder central; Apolo, poder burocrático; Dionísio, poder anárquico, de muita inovação, sem muito controle das coisas; e o Atenas, poder participativo, onde as pessoas são levadas pelos líderes a uma participação efetiva, a um engajamento, a um comprometimento com a excelência, a um comprometimento com a qualidade, a obtenção dos resultados
e ao seu próprio desenvolvimento como organização e como pessoa. E dessa forma, podendo influenciar diretamente no ciclo de vida da organização e na sua durabilidade e sucesso. Nós estamos encerrando a terceira aula, a grande aula com muitos conhecimentos que nós tentamos transmitir para vocês. Havendo dúvidas e vocês querendo trocar ideias comigo, aqui estão as minhas informações. Meu e-mail, meu WhatsApp e o meu site. Visitem o meu site, é importante para que vocês conheçam outros trabalhos que a gente desenvolve aí afora pelo mundo. Um forte abraço a todos e foi um prazer muito grande.